da MF Virgínia Camargo, que fica em São Mateus. E antes de eu começar, eu queria dizer um pouquinho de como que a gente se organizou, né? Bom, Covid, quarentena, para casa, e aí? O que a gente vai pensar enquanto escola, né? No primeiro momento, a gente começa a pensar no nosso documento, no PPP e no PEA. No PEA, eles sabem o que são, Marcos? PEA. O PEA é um documento que chama Plano Especial de Ação, onde os professores no contraturno, eles se reúnem para fazer uma formação, né, continuada, pensando sempre nas coisas da escola, né? Então, a ideia é que todos os professores se alimentem desse documento para pensar suas práticas pedagógicas, né? E não por acaso, a partir da avaliação que nós tivemos, que nós fizemos no ano passado, nós definimos que nós com as tecnologias, né? Então, o título do nosso PEA para este ano ficou, né? As tecnologias para ensinar e aprender. Mediações pedagógicas facilitadoras no alcance dos direitos e objetivos de aprendizagem do currículo, né? Então, é sempre um diálogo com o projeto político-pedagógico da escola, com o documento oficial da Rede Municipal de São Paulo e com esse documento, né, com esse plano especial de ação. Então, sempre em diálogo, a gente tenta pensar a prática pedagógica, né? Não sabíamos, né, do quão seríamos acorrentados a essas questões da tecnologia, né? Uma coisa é a gente pensar a questão da tecnologia dentro da escola, e aí esse assunto, é interessante dizer, que surge para a gente no início do semestre, porque o ano passado a gente teve muita confusão com celular, né? Sempre aquela mesma, como eu posso dizer? Sempre aquele mesmo racha, né? Entre professor, aluno, se pode celular, não pode celular, na hora do intervalo pode, então, em outros horários não pode, sempre aquela, né? E aí a gente, de maneira organizada, a gente parou e disse que a gente ia olhar para essa questão da tecnologia, né? Não sabíamos que teríamos que viver dentro dela, né? Então, como que a gente se organiza na escola, né? A gente faz conferências semanais, então, nós temos reunião de segunda-feira de manhã e tarde, quinta-feira manhã e tarde, os professores de área, né, de educação física, todos se reúnem em um determinado horário durante a semana para planejar, para discutir, né, para fazer com que esse plano de ação aconteça, dentro das possibilidades, né, muitas coisas que a gente pensou para o ano não está sendo possível realizar. A gente criou um canal de comunicação com as famílias, então, telefone, e-mail, Facebook, grupo de WhatsApp, e aí a gente montou o WhatsApp institucional para a escola, a direção da escola sempre fazendo pesquisas de acesso, nós estamos utilizando o Google Sala de Aula, então, um esforço, né, para se debruçar, em tentar encontrar as crianças, seus familiares, em tentar entender as dificuldades, tentar saber do acesso, no que pode ser possível. Nós organizamos em 2 disciplinas por dia, para ser postada para as crianças, né, então, segunda-feira, artes e história, terça, educação física e matemática, por diante, né, no sentido de que a gente não criasse muitas atividades, né, para que as crianças conseguissem ali dar conta das atividades durante a semana, né, então a gente não definiu aquela coisa, eu tenho 2 aulas com o Fundamental 1, então seriam 2 aulas por semana, não, a gente definiu que durante o dia teriam 2 postagens, né, então foi uma maneira que a gente encontrou ali de fazer as nossas postagens das atividades. E a ideia é sempre de estar em diálogo com os pares para elaborar as atividades, porque o que acontece na escola onde eu estou é que tem muitas crianças que estão na escola, mas que são da mesma família. Então, por exemplo, tem aluno que é do primeiro ano e do segundo e do terceiro, que são primos, ou que são irmãos, ou que são, né? Como a gente consegue ter levantamento dessas crianças? Porque são crianças que são ali do bairro e a gente tem um pouco mais de acesso. A gente sempre está trabalhando em ciclos, né? Então, na Rede Municipal de São Paulo, nós temos o ciclo
o ciclo de alfabetização, que é o primeiro, segundo, terceiro, o ciclo, que eu não vou lembrar agora, o ciclo interdisciplinar, que é de quarto, quinto e sexto, e o ciclo atoral, oitavo, nono. Então, a ideia é que dentro dos ciclos nós trabalhemos de maneira coletiva, né? Essa é a organização da escola. E aí eu peço licença para vocês, então, de apresentar a minha tela. Enquanto eu estou apresentando a tela, eu não consigo ver o que vocês falam aqui, então a qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Eu vou fazer a segunda tentativa de apresentar um relato, não na maneira de um PowerPoint, né, mas de um Padlet. Todo mundo sabe, conhece essa plataforma, e aí eu preciso que vocês falem se eu não estou vendo vocês. Eu conheço. Conhece? Então, não. Lá, né? Não? Tem gente que sim, tem gente que não. Acho legal explicar. Então, Padlet, eu vou explicar pelo pouco que sei, tá? Se alguém souber um pouco mais, pode, sinta à vontade aí para complementar. O Padlet é como se fosse um mural, onde você vai inserindo informações, e aí você pode jogar vídeo, você pode jogar imagem, e a ideia do Padlet, mais para frente eu vou voltar nessa questão para explicar por que o do Padlet, mas a ideia é da gente conseguir fazer como se fosse ou um mapa conceitual, ou uma cartografia, ou como se fosse um plano de navegação, né, para que a gente consiga entender ali como que foi o estudo, como se deu a tematização. Então, como a gente está trabalhando com as ferramentas do Google, se eu não me engano, o Padlet também é uma ferramenta do Google, né? Então, não fui eu que tive primeiro acesso, uma das professoras, né, explicou para a gente como que ela estava trabalhando com o Padlet, e aí eu resolvi tentar me organizar a partir dele, mas aí daqui a pouco eu explico por que surgiu o Padlet. Então, eu vou explicar utilizando ele, tá? É uma segunda tentativa, então, se eu esquecer alguma coisa, por favor, me pergunte. Essa tematização das brincadeiras na quarentena, né, é sempre um currículo cultural que está acontecendo, né? Ele não é um programa a ser seguido, ele não tem começo, meio e fim, ele sempre é uma coisa rizomática, né? Uma coisa que vai acontecendo, as coisas, né? Você vai tematizando, você vai se alimentando com as produções das crianças, as coisas vão acontecendo, e aí a tematização ela vai caminhando, e é importante dizer que ela, na medida que ela vai caminhando, quando você não tem mais para onde seguir, ela se encerra nela mesma, né? Então, vocês vão perceber como que ela começa e como que ela se encerra. Pensando sempre que é um currículo que foi possível nesse momento de quarentena, né? Então, essa tematização, ela durou 19 semanas, né? Então, foram aí 19 encontros, se é que a gente pode dizer, com as crianças, entre março e setembro de 2020. Então, eu inicio nesse primeiro vídeo, mandando uma mensagem para as crianças, né, dizendo que nós começaríamos os nossos estudos através da plataforma, né, do Google Sala de Aula, de maneira remota, e aí eu começo a perguntar para eles quais são as brincadeiras que são possíveis de ser realizadas nesse período de quarentena, tendo em vista que essas crianças agora estariam dentro de casa, né. E depois eu vou deixar o link com vocês, quem tiver um tempinho, quiser curtir um pouquinho os vídeos, eu não vou apresentar os vídeos, porque senão nós ficaríamos aqui por muito tempo, né? E aí, quem quiser depois dar uma entrada, vai vendo, vai percebendo como que as coisas vão se transformando. E aí, as crianças, elas começam a mandar esses registros, né? Então, a partir das produções enviadas pelas crianças na plataforma, aos poucos a gente vai conseguindo mapear quais são as brincadeiras que elas estão vivenciando com os seus familiares, ou de maneira sozinha, ou com os irmãos, enfim, com as pessoas que vivem ali com ela, né? Aqui a gente pode perceber que é uma garota que está brincando com a tua avó, não vou saber o nome da brincadeira, mas a avó esconde um objeto, e aí
né, meio que espalha na bancada ali na mesa e a garota tem que adivinhar onde está esse objeto, né. E aí as crianças começam a fazer as produções, começam a enviar os registros, e aí começa o nosso primeiro dilema, né. Quando nós estamos na escola com as crianças estão ali dizendo sobre as suas produções, dizendo sobre as suas coisas, né, significando as coisas do mundo, e como a gente está em contato com todas, a gente não precisa dizer para as crianças o que as outras crianças estão realizando. E eu digo isso por quê? Porque eu me vi dentro de uma plataforma onde eu tinha todos os registros das crianças e as crianças não tinham registros de ninguém, né? Então, eu me preocupei e como eu ia ali naquele momento fazer com que as crianças tivessem acesso ao que as outras crianças estavam vivenciando, que elas estavam produzindo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a baixar todos os vídeos, todas as imagens, né, todas as vivências que elas estavam enviando, e aí eu elaborava um vídeo, né, a depender do número de registros, eu elaborava um vídeo único com os primeiros e com os segundos anos, a depender, para a questão do vídeo não ficar muito longo, eu fazia um vídeo do primeiro ano, um vídeo do segundo ano e enviava os 2 links, mas a ideia é sempre de fazer com que esses conhecimentos e essas produções circulassem entre as crianças, né? E ao circular, a gente começou a perceber cantigas, corda, careta, danças diversas, né? Teve uma criança que utilizou até um chapéu de frevo, e aí a lutinha apareceu com o pai, com a mãe, com os irmãos, né? O futebol dentro de casa, e aí é engraçado que a criança coloca no registro que quase quebrou as coisas, né? E aí eu fui perguntando, e aí como que as pessoas, né, adultas da sua casa ou as próprias crianças se relacionaram com esse quase quebrar as coisas, e aí ficou uma conversa ali entre a gente, né? Então, pelúcia apareceu, carrinho, eles desenhavam, apareceu brincadeira de boneca, de boneco, casinha, tinha hora que eles brincavam com os animais de estimação, ou só mandava foto, né, onde o animal de estimação estava ali com eles, jogos online, as crianças estavam jogando, né, tem passagem onde as crianças estão jogando e algum familiar filma e pergunta para a criança o que ela está fazendo, e aí a criança explica, e aí o familiar faz um registro ali da tela, onde está aparecendo esses jogos, né, aparece videogame, patins, teatro de bonecos aparece, né, é uma aluna que ela sempre faz vídeos como se fossem tutoriais, assim, os vídeos delas dão em torno de 6, 7 minutos, além de ser incrível, é uma dificuldade imensa de fazer edição desses vídeos, né, então, ela apresenta teatro de boneco, tem algumas crianças que aparecem com bicicleta, quebra-cabeça, dominó, guerra de travesseiro, jogos de tabuleiro, jogos de carta, massinha, patinete, lego, bambolê, corrida no quintal, pega-pega, motoca, que eu chamava de tonquinha, mas a gente chama de motoca, e por aí vai. E aí, por que eu seleciono, né, essas brincadeiras aqui e não coloco talvez outras, às vezes porque, até por questão de tempo, eu não consigo ter colocado outras, para a gente entender uma coisa, né, essas atividades aqui, elas são brincadeiras que acontecem e que existem, né, de ocorrência social, né, não é, perceba que aqui não tem vôlei em sol, aqui não tem, né, peço até licença para o Marcos para tratar um pouco sobre isso, mas a nossa preocupação com o currículo cultural são as práticas que existem, né, e que as crianças praticam e que, de alguma maneira, têm algum significado na sociedade, na família, na relação com as outras crianças, e não aquelas brincadeiras, né, que a gente inventa com cunho pedagógico, né. Percebam que essas brincadeiras de cunho pedagógico, nesse grupo aqui, dessas crianças aqui, elas não aparecem, né, e se você passar todos os vídeos, provavelmente você não vai ter contato com nenhuma delas. Aí, uma tentativa
que eu começo a utilizar por dois motivos, né? Por uma questão estética, porque aí eu começo, né, a ter contato com vários amigos que estão também produzindo vídeo, e aí a gente vai trocando informação, e aí a gente percebe a qualidade dos vídeos, né, e toda uma preocupação de fazer com que esse vídeo produza nas crianças a vontade de ir até o final, né. Digo isso porque nesse momento de quarentena, quantas lives, quantos vídeos, né, nós somos bombardeados e talvez a gente começasse a assistir um vídeo e aí lá pelas tantas a gente desligasse o vídeo e não conseguisse ir até o final. Então a gente tinha preocupação de tentar encontrar uma maneira ali de prender a atenção das crianças para que elas conseguissem ver todos os registros até o final. Então, aí, os vídeos também, eles começam a ser mais elaborados, eles começam a ter um pouco mais de música, né? Eu começo a depender do vídeo que a criança envia, eu faço uma edição, né, ou de slow motion, ou de uma velocidade maior, para que não perca tanto tempo, né, nessa produção do vídeo. E eu também crio um avatar, né, tem um aplicativo do Chudo, que eu crio um avatar. E é legal esse avatar, por quê? Porque ele me economizava muito tempo, porque, por exemplo, hoje eu estou aqui, né, estou numa rede, eu poderia fazer esse vídeo através do avatar, estando deitado na rede, estando em outros espaços com uma iluminação ruim, que o vídeo, quando ele, né, termina de ser produzido, ele tem uma estética de melhor qualidade por conta desse avatar. E uma maneira também da gente se aproximar um pouco mais das crianças, né? E aí eu começo também a produzir algumas fotos, né? Quando a gente tem há algumas semanas que não vinha nenhum registro, e aí eu não tinha por onde seguir, porque a gente vai seguindo a tematização a partir das coisas que as crianças vão enviando, a partir das coisas que vão acontecendo, e de maneira remota, quando as coisas não acontecem, você fica perdida, não sabe por onde seguir, e aí eu resolvia fazer um registro ali, uma foto, gravar um outro vídeo, né? E aqui são os meus sobrinhos em casa, então a gente acaba utilizando elementos da nossa própria vida para poder contribuir com o estudo, né? E aí eu digo assim, né, que compartilhar o conhecimento produzido pelas crianças vai possibilitando com que elas ampliem seus conhecimentos sobre as brincadeiras. Ao ver o que as outras crianças estão realizando, elas podem observar os gestos, os sentimentos, os improvisos, as negociações, as relações e tudo que passa e atravessa aquela ação do brincar. E é legal, nesse momento, que acontecem coisas bem bacanas, né, bem interessantes. No primeiro momento, as crianças enviavam só foto, uma foto. E aí, à medida que os vídeos vão circulando, as crianças começam uma foto e um vídeo de 10 segundos, um vídeo, 2 vídeos, e aí, lá pelas tantas, as crianças estão mandando foto, vídeo, entrevista, né, comentários, estão mandando tutoriais, e aí isso gera, né, uma quantidade imensa de material para a gente poder estar circulando. E aí a gente começa a perceber, né, todos esses gestos, toda essa escolha que a criança faz, né, e aparece, em alguns momentos, elas fazem edições através do TikTok, através de outros aplicativos, aonde percebe o momento onde é feita a edição, quando você começa a analisar os vídeos, como que esses vídeos são produzidos, você consegue ver como que as crianças estão se relacionando com os outros e com as produções de conhecimento que elas estão produzindo, né? Então, começa a ser muito interessante e a gente começa a perceber como que essas coisas começam a aparecer na produção dos vídeos, né? E aí, durante essas produções, as crianças falam do que estão fazendo, elas demonstram movimentos, e aqui, quando eu falo demonstram movimentos, eu me lembro de outro que aparece com o pai, fazendo movimentos de lutas, né, provavelmente o pai luta e ele também, e aí eles faziam movimentos, e eles explicavam o nome dos movimentos, que eu não vou
saber recordar agora, e aí você via como que eles faziam, como eles produziam a estética do vídeo deles, né? Você tinha o início, onde a criança falava alguma coisa, e aí tinha os movimentos, e aí tinha o final, né? Então, as crianças começam a entender a lógica também das produções desses vídeos, né? E aí elas começam a apresentar coisas muito, 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 muito interessantes, né? E aí elas começam a dizer, se antes aparecia só a foto do animal de estimação, elas começam a dizer o nome, começam a brincar, né? Elas dançam, né? E aí a participação dos familiares também é uma coisa que a gente sempre vai percebendo nos vídeos. E tudo isso, para a gente, é um fazer circular os conhecimentos pelas crianças, né? Em nenhum momento a gente descartou nenhum registro, nenhum envio. Mentira. Em alguns momentos, sim, a gente descartou. Por quê? Porque chegava para a gente algum vídeo, não sei se vocês já aconteceram com vocês, quando você tenta baixar do Google Drive, pelo menos no meu computador, ou dá como que tem vírus, e aí meu computador não permite baixar, e aí a gente tirava um print, né, que a gente não estava conseguindo fazer o download desse material, ou esse material vinha corrompido, a gente não tinha acesso, e aí a gente fazia a devolução para as crianças. Então, nesse momento, esses registros, eles não compunham a produção desses materiais, né? E aí chega a questão do Padlet, porque lá na postagem 7, então você tem lá, né, se uma postagem por semana, na 7ª semana, começa a ingressar algumas crianças na plataforma que não tinham ingressado no início. Então, elas começavam a enviar mensagens para a gente assim, lá na atividade 1, professora, eu posso pular as atividades e fazer a atividade 7? E aí eu fiquei pensando, mas aí, como que a criança ela vai conseguir entender o que a gente está pensando, o que a gente está construindo? E aí eu dizia, não, seria interessante você ir com calma fazendo, né? Ou tinha momentos que eu falava, não, pode pular, e aí eu fiquei em casa pensando o que a gente faria para que as crianças conseguissem compreender todo esse processo anterior, né, até o ingresso dela na plataforma. E aí a gente também conseguia perceber, através da direção, que a direção sempre em contato com a família, que algumas crianças provavelmente começariam a entrar e elas teriam essa dificuldade de tentar entender o que estava acontecendo ali. Porque o Google Sala de Aula, ele é muito fechado, né? E ele é um... Como posso dizer? É um mecanismo, se você não compreende, não tem domínio ali do que é uma atividade, do que é um tópico, do que é uma publicação no mural, se você chega e tem muita informação, você não consegue se organizar, né? Eu tentei fazer essa experiência, né? Entrei numa sala, antes de criar o Padlet, e falei, meu, não tem como, né? E aí, eis que foi a ideia do Padlet. Então, a ideia do Padlet, por exemplo, o Padlet esse link do Padlet ficava lá num tópico, né, do Google Sala de Aula, e toda criança que entrava nova, eu falava, olha, corre lá no Padlet, acessa os vídeos, vai tentando entender junto dos seus familiares o que está acontecendo, e depois você, né, então, o Padlet serviu para a gente como uma carta de navegação, né, como como posso dizer, né, como uma rota ali do nosso estudo, tanto para as crianças que estavam ingressando no sistema agora, né, ali no Google Sala de Aula, como as crianças que já estavam dentro, porque elas poderiam voltar, assistir outros vídeos e não ter que ir lá no Google Sala de Aula, atividade 1, atividade 2 e ver os vídeos, né. Então, foi por isso que a gente, né, o maior objetivo da criação do Padlet foi por conta disso. E o legal do Padlet é que as crianças elas podem enviar coisas, né? Você vê aqui que tem um desenho de alguém que eu não sei quem é, que tá pai, mãe, sol e coração. Aí tem uns rostinhos, e aí tem brincando cursinho, aí rola aqui, ó, um oi, prof. Então elas jogam a imagem, e aí no Padlet, para mim, vem uma notificação que alguém quis inserir alguma imagem, eu aceito, né? Então, elas que posicionam a imagem do jeito que elas querem, e aí elas vão participando também do processo de construção dessa plataforma aqui. E aí, eis que chegam 100 dias de isolamento social.
algo que eu, em nenhuma hipótese, pensei que chegaria tanto. E aí eu resolvo parar e resolvo perguntar como que elas estão, o que elas estão fazendo, como que elas estão se sentindo, como que os familiares estão, porque a gente começa a perceber algumas informações na escola, né? Familiar que infelizmente veio a falecer, criança que teve que ir para o interior para ficar com outros familiares, né? Então, toda uma logística diferente, né, das famílias por conta do isolamento social, e aí eu paro e falo, opa, a gente precisa entender o que essas crianças estão passando, como que elas estão ali significando as coisas, né, como que elas estão entendendo nesse momento. E aí elas mandam, né, as respostas, e aí a gente produz também um vídeo sobre essas respostas, e aí uma das respostas que até hoje me encanta é uma garota que ela fala que ela está fazendo yoga, meditação. E aí ela diz que ela medita todos os dias para ficar mais calmo, mais tranquilo, e aí eu brinco com ela, falo, olha, se eu meditar aqui, eu vou dar 3 pancadas na cabeça, vou bater 3 vezes a cabeça na parede, porque só o fato de pensar em meditação me agita, né? E aí ela começa a brincar comigo, começa a dizer que eu preciso ficar mais calma, e muito interessante essas mensagens, que essas mensagens sempre, sempre, sempre vinham acompanhadas de lava as mãos, quando for sair, utiliza máscara, utiliza álcool em gel, né? Toda vez que voltar do mercado, você precisa ali fazer a limpeza das coisas que você trouxe do mercado, tirar o calçado, né? Então, você consegue perceber como que as crianças vão, dentro desse processo todo louco da pandemia, como que elas vão significando as coisas do mundo, como que elas vão representando essa realidade que está posta para elas, né? E que elas estão ali vivendo toda essa realidade, né? Então, elas enviam, né, essas mensagens, depois eu, de uma maneira, assim, muito emocionada, porque é um trabalho muito lindo, assim, né, quando as crianças, eu gosto muito de ouvir o que as crianças têm para falar, então eu mando para elas uma mensagem de gratidão mesmo, né, das crianças conseguirem se colocar, dizer sobre si, dizer o que sente, uma coisa que para gente adulto, né, pelo menos para mim é muito difícil eu dizer o que eu estou sentindo, né. Então, aqui nesse momento aqui, nessa 11ª, 12ª semana, é onde eu confesso que a minha cabeça ela começa também a dar uma desnorteada por conta da pandemia, e aí aquele fôlego que eu disse inicialmente, um dos maiores momentos de fôlego onde eu consigo o ar para seguir é a partir desse registro aqui. Se vocês puderem assistir essa postagem número 11, ela é simplesmente fantástica. E aí as brincadeiras continuam, e eis que chega para a gente o Trilhas de Aprendizagem volume 2. O que é esse material? Esse material é um material que a Prefeitura de São Paulo produziu, né, de maneira, vou me arriscar a dizer aqui, de maneira emergencial e precipitada por conta do momento ali, que é um material onde todas as crianças iam no primeiro momento, para todas as casas, e aí no segundo momento vinham para a escola onde as crianças tinham que ir buscar. Então, as crianças, né, esse material, de maneira muito simples, assim, né, correndo o risco de não dizer muito bem sobre o material, ele seria ali um norteador do trabalho pedagógico. Então, a gente tinha, então, o PPP da escola, o PEA, o currículo da cidade, o nosso planejamento, as nossas ações, e eis que surge o Trilhas. Quando o Trilhas de Aprendizagem volume 1 é lançado, ele não tem nada sobre a educação física. Então, educação física, artes, inglês, informática, sala educativa, se eu não me engano, não eram contemplados no volume 1. Então, essa tematização anterior, ela foi conduzida apenas pelos documentos oficiais, através das questões das crianças, né, e ela não compunha e não foi produzida utilizando o Trilhas de Aprendizagem volume 2. Quando o Trilhas volume 2, ele aparece para a gente, né, ele chega agora com a educação física.
E aí é um momento legal na escola, onde a gente para, né, os professores de área param, e começa a fazer análise desse material, e o que a gente discutia era, né, você tinha a pressão da prefeitura para que esse material fosse totalmente aplicado, né? Eu vou utilizar aplicado na tentativa mesmo de dizer dessa ideia instrumental de educação, como se fosse aplicado nesse momento remoto. E do jeito que chega para a gente, chega como se nós não tivéssemos condições de elaborar as nossas práticas, né? E aí a gente para na escola, fala, opa, não é bem assim, a gente tem um fazer, né, que já está em andamento, em processo, vamos ver o que esse trilha ajuda a gente, né? Então, como eu estava tematizando as brincadeiras, eu fui lá na parte das brincadeiras, via que muitas coisas, né, dialogavam com o que a gente estava estudando, e aí eu seleciono 2 atividades que aparecem ali, que ao meu ver, ali, ajudava a gente a ampliar os conhecimentos que a gente estava tendo acerca das brincadeiras, né? E aí, lá pelas tantas, esse garoto que eu não sei quem coloca aqui brincando com skate. O legal também desse momento é que, como o ano começa em fevereiro e em março a gente já sai, muitas crianças que começam a aparecer na plataforma, a gente nem sabe quem é, a gente não conhece, não tem acesso, então, por exemplo, esse garoto eu não consigo dizer quem é, né, e como no Padlet você insere a informação e não vem quem foi, então, quando a gente voltar para a escola, eu tento descobrir quem é esse garoto que brinca de skate. Então, a partir do Trilhas, né, que aí eu utilizo Trilhas, né, de uma maneira para alimentar o nosso estudo, né, uma maneira de ampliar o que a gente já vinha acontecendo, ele sugere que as crianças façam, né, entrevistas com os familiares para que elas possam descobrir o que os adultos ali da casa delas faziam quando criança. E eu achei interessante porque seria uma maneira, né, já que os pais já estavam participando com elas na produção desses vídeos, desses registros, eu achei que seria super interessante deles poderem falar um pouco agora, né, porque os familiares ali estavam aparecendo como aqueles que estavam auxiliando ou ajudando a produção das crianças. E agora a gente inverte um pouco a lógica, né, eles começam a dizer sobre si, sobre a sua infância, sobre as suas coisas, o que fazia, o que não fazia, e aí as crianças têm a oportunidade de entrelaçar, de intercruzar esses conhecimentos, né, e aí é bacana a gente perceber que, por exemplo, aparece algumas brincadeiras que as crianças conhecem de um nome, e os pais, os familiares, enfim, os adultos da casa faziam a mesma brincadeira e que tinham outro nome, e aí é muito bacana esse processo, e aí também de uma maneira de ampliar os conhecimentos, a gente envia para eles uma exposição da Sandra Guinlé, que eu acho que vocês devem conhecer, é uma exposição de esculturas que está ali na Faculdade de Educação, se eu não me engano está na biblioteca, acho que o Marcos pode, se tiver lá, não sei, eu acho que está lá ainda, eu lembro de uma vez ter passado por lá e ter visto, se eu não me engano, está na faculdade, na biblioteca. Marcos, você sabe dizer se está por lá mesmo? Continua lá no segundo andar. Continua lá, né? Sim. Isso. E é super bacana. E aí o que eu fiz, né? Eu entrei no site, eu peguei as fotos dessas esculturas de cenas infantis e aí pedi para as crianças analisassem se essas fotos lembravam elas de alguma brincadeira, né? O que elas estavam vendo ali nas imagens. E aí as crianças começam a fazer registros do que elas entenderam, do que elas sentiram, né, de como que elas foram tocadas por essa escultura. E aí, como eu disse, né, que a tematização, ela meio que vai se acabando nela mesma, né, depois de 18 semanas, a gente vê a necessidade de encerrar a tematização das brincadeiras, né? E aí eu resolvo fazer um encontro virtual de fechamento do estudo sobre as brincadeiras. E aí eu coloco aqui, eu vou aumentar só para eu conseguir ler, eu faço como se fosse uma enquete
E aí, como a gente seleciona só aquilo que a gente quer dizer na apresentação, eu selecionei a turma que teve mais respostas. Gostou dessa, Marcos? Aí eu coloquei assim, ó. Você, um familiar, consegue participar de um encontro online pela plataforma, aplicativo Google Meet, que essa era a única ferramenta que a gente poderia utilizar de contato com as crianças. No dia 15/9/2020, às 14 horas, para uma conversa de fechamento do estudo sobre as brincadeiras. E aí, 14 horas foi um horário que a gente selecionou com a coordenadora, né? Foi difícil encontrar um dia e um horário, mas como as crianças, eu tenho contato com elas no período da tarde, a gestão da escola achou melhor a gente pensar no período da tarde, né? Como se fosse o período onde a escola costuma, de maneira meio que tradicional, assim, né, sempre está fazendo as reuniões de pais nesse horário, né, então a escola já tem uma rotina de, no horário da tarde, às 14 horas, no período da manhã, às 10 horas, fazer o encontro ali, a chamada dos pais para a escola, né, então talvez fosse um horário que permitisse um maior número de crianças participarem, né. Então, ali, né, as crianças, eu coloquei se sim, não, talvez, enfim. Então, nesse dia nós reunimos, e a ideia era um bate-papo mesmo, né? Vou tentar colocar aqui para cima. Então, você percebe aqui, né, que as crianças, elas estão com algum familiar, e eu pedi para que elas estivessem mesmo com algum familiar, para que a gente pudesse conversar com esses familiares, né? Como que eles também estavam compreendendo da prática, o que eles acharam, se foi legal, se não foi, o que tinham entendido. Aí, muito engraçado que o Enzo, quando o pai dele sai, ele fala que precisa arrumar a cama, mas aí, quando o pai volta, ele sobe na cama e fica pulando, e aí todo mundo dá risada dele. Então, assim, foi um momento ali de interação. Aí a Raquel participou, né, é uma colega nossa que está investigando, né, o currículo cultural no momento da quarentena, ela também estava ali entendendo, né, compreendendo, passando a interagir com esse momento de produção do currículo cultural na pandemia, né. Então, aqui, até para fechar minha fala, eu fiz algumas anotações que eu queria só retomar um pouquinho com vocês, né. Então, importante frisar a participação das crianças nesse processo, né, e como que a produção desse material tem sido feita através de diversas ferramentas de edição de imagens e vídeos, e aí isso por parte tanto nosso como das crianças, né, as mensagens com diversas fotos, a utilização de aplicativos de redes sociais como o TikTok, entre outros. Além disso, as crianças também estão enviando mensagens de como é que elas estão se cuidando, ficando em casa, lavando a mão, usando máscara, e sobre a sua rotina, e tem algumas elaborações de tutorial, como a gente recebeu de uma garota que era como andava de patins. Então, para exemplificar todo o material digital que a gente utilizou durante a tematização, para fazer os avatares, a gente usou o Chudo, para fazer as edições de vídeo, o Shotcut, o Viva Vídeo, a edição de fotos, o Canva, a plataforma de interação com as famílias, o Google Meet e o Google Sala de Aula, a organização desse processo, que foi o Padlet. E aí, uma coisa muito interessante que a gente descobriu, que era que nem todas as crianças tinham aquele consentimento de divulgação de imagem, e aí gerou um conflito lá na escola em algum momento. Então, o que a gente fazia? Toda essa produção de vídeos, a gente montava o vídeo e gerava o link no canal do YouTube como vídeo não listado. Então, eu tenho um canal lá do YouTube que eu montei para fazer essas produções, então se você pesquisar lá, como o vídeo está como não listado, você não tem acesso, né, então ficava somente para as famílias, né, ou as pessoas que tinham acesso ao vídeo podiam acessar esse material. Então, o que a avaliação desse processo pedagógico e a análise dos registros nos ajudam a pensar, né, que apesar do pouco acesso das crianças, fomos pensando a tematização a partir dos registros enviados, através do que foi possível perceber, entender, entrar em contato. Então,
quando eu digo isso, o que eu quero dizer é que talvez todos esses registros nas mãos de outros professores, em outra escola, pudessem ter tomado um caminho diferente da tematização das brincadeiras, né? Então, essa tematização, ela tem um caminho único, né? Ela se encerra nela mesma. A diversidade dos registros, fotos, desenhos, mensagens, vídeos, tutoriais, o que mostra para a gente, né, que as crianças fazem escolhas, que as crianças, elas fazem parte do processo, que elas produzem conhecimento, né, a participação da família, a mescla, né, que a gente teve a partir do auxílio do Trilhas, né, entre essas brincadeiras antigas e as brincadeiras atuais, e aí, o que mais me chama a atenção é a potência de todos esses registros, né, as crianças, elas estão lendo os gestos dos colegas, os seus próprios gestos, né, porque às vezes elas filmam e aí elas só enviam, e aí elas não param para, em algum momento, né, talvez não parem para assistir a si mesmo, né, e aí naquela composição ela consegue ter contato com o seu próprio gesto, e sem esse processo, né, entre ler e produzir, então ela lê o gesto do outro, produz o seu, lê como que o outro está significando as coisas do mundo e cria a sua própria significação das coisas. E aí, um currículo pensado com as crianças, né? E aí, não para as crianças. Aí eu retorno lá naquela questão que a gente já pensou um pouco, né? Daquelas brincadeiras pedagógicas, né? De como que aquilo é votado para e não com as crianças, né? Em nenhum momento a gente estava preocupado em explicar como se brinca, o que se desenvolve, né, qual é a complexidade, as crianças estavam brincando. Essa postura dialógica que a gente compreende, né, incluir o ponto de vista de cada criança sobre as brincadeiras que estão produzindo. Às vezes a criança falava, vou usar um exemplo, né, que não, talvez fictício aqui, uma brincadeira de bola que ela produzia certo significado, e a outra criança, na mesma brincadeira, falava outra coisa completamente diferente, né? E ali a gente não avaliava, né, qual era o certo, qual era o errado, mas a gente sempre nessa postura de abrir o diálogo, de abrir espaço para que essas crianças possam circular os seus conhecimentos, né? E a gente pode pensar, ainda que de maneira remota, online ou não, porque eu não sei o que é mais online, o que não é, né? Esse acesso que a gente tem, que o currículo cultural de educação física na quarentena tensionou ali possibilitar encontros, agenciamentos, acontecimentos ali, né? A gente foi afetado, a gente se deixou ser afetado e a gente produziu a nossa tematização, né? E aí as crianças partilham seus conhecimentos através dos registros e a prática pedagógica ela vai sendo tecida e alimentada através da avaliação do processo. Então, acredito que nesse momento da disciplina vocês já tenham discutido sobre avaliação. A gente está pensando avaliação do processo, né, de como que esse fazer pedagógico ajuda a gente a reorganizar as nossas ações, né, então, de maneira bem simples aqui, a avaliação é sempre do processo, né, a avaliação é o que nos ajuda a pensar nas atividades e o que nos ajuda a conduzir a tematização. E eu encerro para a gente poder discutir, que eu acho que é a parte mais legal agora.